Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está nos assistindo. Meu nome é Israel Couto e junto com a Letícia nós fazemos parte do projeto de jovens no canal, aqui no canal Arbitragem, que hoje é, sem dúvidas, o maior canal para difundir os maiores debates sobre a arbitragem. Hoje, o tema da discussão é para falar sobre arbitragem de mercado de capitais, tentando entender o que os principais players, aquele que demanda de investimento durante a disputa e aquele que busca investir nesse tipo de ativo, pensam e o que eles buscam nesse meio. E para isso, hoje a gente está contando com dois grandes amigos, o Marcelo Prates Elias e o Lucas Mael. E aí quem vai me acompanhar aqui é a minha querida amiga Letícia. E aí podem ficar à vontade para se apresentar. Letícia, prazer novamente estar com você em mais um evento. Obrigada, Israel. O prazer é todo meu. Então, assim, desde já gostaria de agradecer justamente aos nossos participantes, o Marcelo e o Lucas. Muito obrigada por aceitarem topar esse convite. E agora acho que a gente pode já chegar e apresentar um pouco, falar um pouco deles, né, Israel? Sim. Bom, antes de passar no currículo deles, o Marcelo e o Lucas Mael querem fazer algum tipo de apresentação inicial? Queria só agradecer aí a oportunidade de falar com vocês aí. Estamos bem felizes de poder participar desse canal aí. Israel eu conheço há um tempo, a Letícia estou conhecendo. Acho que vai ser interessante, vai ser bem interessante aqui o papo. Exato. Maravilha. É um prazer participar e eu queria parabenizá-los aí pela iniciativa. Acho que é muito importante. Eu tenho escutado falar muito do canal Arbitragem. De fato, tem repercutido dentro do mercado e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Tá ótimo. Bom, pessoal, então, para explicar um pouco da dinâmica do evento de hoje, nós organizamos uma série de questões dentro daquilo que tem sido um debate, né, às vezes um espinho na carne, para quem trabalha no meio, tanto financiando arbitragens, ou seja, do lado do mercado de capitais, quanto os advogados que também demandam desse tipo de serviço. E vamos fazer isso através de perguntas, e aí ambos, né, o Marcelo e o Mael, vão alternando quem começa e quem termina respondendo cada uma das perguntas. Tá? Então, de uma maneira bem breve, eu vou apresentar aqui o currículo deles, vou tentar ser bastante objetivo, porque eles têm um histórico enorme, têm um currículo fabuloso, tentando aqui trazer o que é o mais importante. Começando pelo Marcelo, ele é advogado, ele é formado pela PUC, né, tem mais de 13 anos de experiência em litígios super complexos, tanto judiciais, mas também em arbitragens. Hoje, há um pouco mais de 3 anos, ele atua como o diretor da área de ativos da Iron Capital, né, que é uma das gestoras que tem tido um grande nome no mercado, na área de financiamento de litígios. E o Lucas Mael, que ele é sócio responsável da área do contencioso, né, na área de resolução de conflitos do Maneira Advogados, que é um escritório que eu já tive a oportunidade de trabalhar e foi lá que eu o conheci. É um grande advogado, muito conhecido também no mercado, e com disputas complexas dos mais diversos temas, também na área de arbitragem e conflitos perante o judiciário. Então, a gente já pode iniciar aqui com a primeira pergunta. Letícia, fica à vontade. Muito obrigada, Israel. Então, assim, vou começar, com o básico, né? Que, assim, eu queria saber de vocês, na verdade, queria muito ouvir mais o Marcelo um pouco mais, que eu queria entender qual seria o critério utilizado, no caso, pelo gestor para financiar uma causa. O que vocês levam em consideração? Como é que é o raciocínio de vocês para, enfim, para poder realmente cair em fazer um investimento, ou até mesmo ou então, no caso, na visão do advogado, como é que ele o que ele acha que seria interessante levar para uma financiadora? Acho que essa seria a primeira pergunta, só para a gente começar. Acho que eu posso começar então aqui, Lucas? Vou começar aqui, Claro. já que já está falando de financiamento. Acho que a pergunta, assim, a pergunta do milhão você fez para mim, né? O que a gente olha? A pergunta do milhão. Mas, obviamente, assim, no Brasil, principalmente aqui no Brasil, em que a gente tem um sistema que cada juiz pode interpretar da forma que ele bem entender a lei e dar uma decisão, a gente não tem o... Aqui acho que a gente já está entre advogados, né? Como a gente aqui é adapta ao civil law e não ao common law, fica muito a critério do juiz a decisão. Então, assim, por exemplo, aqui a gente está num canal de arbitragem. Para você financiar uma arbitragem, primeira coisa que a gente tem que olhar
qual é o direito do autor. É um bom direito ou não é um bom direito? E aí, acho que assim, sendo bem específico, assim, em casos que a gente pega. Tá certo aí? Acho que deu uma travada. Acho que deu uma travada, voltou agora. Tá bom, voltou, né? Voltou. Mas sendo bem específico aqui nos casos que a gente pega do dia a dia, por exemplo, você tem um contrato, em que nesse contrato está escrito que uma parte deve para outra, e ela simplesmente não pagou, tem um valor específico que ela deve para outra parte, e ela simplesmente não pagou, aí tem um bom indício de que o autor tem um bom direito. Assim, é uma obrigação que está escrita no contrato e está claro. Então, aí, pô, você pega uma arbitragem em que é devido um valor por conta de simplesmente não pagou por conta de um descumprimento contratual, você já acende um sinal verde, fala, aqui me parece que existe um bom direito, porque existe uma regra escrita e ela foi descumprida. Agora, se você pega aí, por exemplo, grandes arbitragens de construção, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de obras de construção, em que você tem vamos supor, você pega um financiamento para construir uma obra, e aí a cada estágio da obra, o financiador vai liberando mais dinheiro. Aí você diz que tem um direito, dizendo, pô, o financiador não me liberou o dinheiro, sendo que eu estava em determinado estágio da obra. Aí você vê que, beleza, a parte pode ter um direito ali a ser perseguido, mas ele não está claro, ele depende de perícia. Acho que o primeiro ponto que a gente vê se é um direito claro, que está previsto em algum contrato, ou simplesmente depende de perícia. Sendo um direito claro que está previsto no contrato, a gente fala, pô, estamos dispostos a colocar algum dinheiro, né? Não sei o quanto ainda, aí vai depender da análise concreta do caso, mas eu acho que se eu for, sim, a primeira coisa que me chama a atenção esse é um direito que só do contrato eu consigo ver, ou eu dependo de uma prova a ser feita no processo. Eu acho que esse é o primeiro indício para dizer se é um bom caso a ser financiado, né, principalmente aí de arbitragem, que não tem recurso, você consegue... Bom, tem casos de arbitragem que tem demorado bastante também, mas no mínimo você sabe que não tem recurso, então você consegue ter uma ideia de quanto tempo esse caso vai demorar para se resolver. E aí o segundo ponto essa parte é solvente ou insolvente? Né? Quem é o devedor? Se o devedor é um nome batido, que é solvente, aí você já mata esse problema. Né? Agora, se é um devedor, a gente vai fazer análise, se é um devedor que não tem tanta liquidez, tem patrimônio, mas não tem liquidez, ou então não tem nem patrimônio, é um caso que provavelmente a gente vai ter que pedir a desconsideração da personalidade jurídica, aí cada passo vai ficando mais barato o caso. Entendeu? Cada passo que a gente não consegue dar o check, primeiro check, o bom direito, pô, é um direito mais ou menos, então já não estou disposto a colocar muito, porque depende de prova. A parte, ela é solvente? É insolvente? Se for insolvente, menos dinheiro eu estou disposto a colocar nesse caso. E acho que assim, são essas duas análises básicas que a gente vê primeiro no caso. É um bom direito, ou depende de prova, e de outro lado, é uma parte solvente ou uma parte insolvente. A partir daí, a gente já um pontapé inicial para dizer, vamos financiar aqui os custos ou não vamos financiar? Acho que basicamente isso aí. Se o Lucas quiser complementar. Eu vou tomar a liberdade aqui de adaptar um pouco a pergunta para que eu possa responder aqui do outro lado do balcão, como é da perspectiva de um advogado participar de um litígio financiado. Né? Evidentemente, eu não analiso como ativos para comprar ou vender litígios, muito embora, né, o Marcelo poderia testemunhar, advogados são muitas vezes originadores de litígios a serem adquiridos ou financiados, mas vou falar um pouco da perspectiva do advogado que está atuando num litígio financiado. Esse é um mercado relativamente novo no Brasil, mas que já é muito consolidado em outros países, e ele muda um certo dogma
de que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Normalmente, quando um cliente aparece aqui com um litígio, a primeira coisa que a gente faz é analisar, porque o cliente tem a visão dele do que aconteceu e cabe ao advogado um papel inicial de filtrar, pô, isso bate com o que está documentado, eu vou conseguir provar isso, né? Isso é forte o suficiente para atrair a aplicação da lei que a gente quer que seja aplicada, convence um terceiro. A partir do momento que há um financiador, assim, já convenceu alguém a botar dinheiro na causa. Então, já diz alguma coisa sobre aquele litígio. E, para além dessa triagem inicial, digamos assim, há vários litígios em que a parte não ter uma certa sofisticação e recursos atrapalham o trabalho do advogado. A gente tem, claro que a gente tem uma ideia romântica de que o direito deve sempre prevalecer sobre todos os aspectos, só que às vezes você precisa investir na causa para conseguir mostrar o seu direito. Tá? Vou dar um exemplo concreto, mas sem, obviamente, identificar qualquer parte. Às vezes você tem litígios societários que são litígios dinâmicos, que o problema no mundo real está acontecendo em paralelo à arbitragem. Por exemplo, disputas sobre controle societário, sobre indicação de administradores de uma determinada sociedade. Às vezes, você está ali pelo lado minoritário e você fala, pô, a gente tem que instalar um conselho fiscal aqui, a gente tem que obter pareceres, a gente precisa, eventualmente, distribuir uma cautelar paralela aqui para produzir uma determinada prova em outra jurisdição. E se o seu cliente não tem esses recursos, isso pode acabar, eventualmente, comprometendo o seu direito. O financiador já vai ter mapeado isso tudo, ou pelo menos vai estar disposto a fazer frente a esses investimentos para viabilizar a atuação com a máxima eficácia que a causa requer. Então, do ponto de vista da advogada, é muito interessante o desenvolvimento desse mercado no Brasil de financiamento e aquisições de litígio, permite a gente advogar no mais alto nível em causas que, às vezes, isso não seria possível. Não, assim, primeiro, muito obrigada, e assim, se me permitem, até um ponto, me chamou a atenção duas questões. A primeira é que, apesar de estarem em polos diferentes, vocês têm visões muito claras sobre a solidez do direito, a questão, isso para mim é muito, muito visível. Mas o que me chamou a atenção, e até me permitem um pouco disso, é porque muitas vezes, e até eu falo pela minha experiência prática, muitas vezes em algumas demandas arbitrais, a gente tem a questão que muitas causas, às vezes, elas não compensam o valor. Por exemplo, existem demandas que acabam sendo, as custas do procedimento, elas acabam sendo muito maior do que a própria demanda ou o valor que está sendo discutido ali. E aí, até pelos requisitos, eu queria saber um pouco de vocês, se essa dosimetria, vamos dizer assim, entre o valor da causa e o valor das custas, isso também é levado em conta para a questão de um futuro financiamento, ou até mesmo para uma instauração de arbitragem, como é que vocês lidam em relação com isso ante a existência desse possível impeditivo, assim, só para eu entender também um pouco mais, assim. Quer falar aí, Lucas, primeiro? Depois eu falo. Acho que essa é para você, Marcelo. Essa para mim? Beleza, então beleza. Não, começou para mim. Não, acho que assim, acho que o ponto que ela disse, ela entendeu realmente o ponto. Acho que até um complemento à resposta que eu deveria ter te dado. Muito importante, né, assim, por exemplo, a Iron, no geral, né, que é a nossa gestora, tem um time bem enxuto. A gente tem um time muito enxuto. Então, é óbvio que na hora da gente escolher um caso, a gente vai preferir aqueles com valores maiores, né? A gente vai preferir aqueles casos que o valor da causa é maior, né? O valor da causa, o valor dos pedidos. Então, a gente faz esse primeiro assim. A arbitragem, a vantagem da arbitragem é que ela tende a ser mais rápida. Começa por aí, ela tende a ser mais rápida. Então, esse requisito de ser um valor astronômico, a gente ele fica mais maleável, tá? Porque a gente sabe que o tempo vai compensar o valor, entendeu? O tempo que vai demorar vai compensar o valor. Mas, com certeza, assim, a gente faz essa conta, tá? Assim, sendo bem sincero, né?
É óbvio que acho que qualquer pessoa no planeta Terra nunca vai investir numa arbitragem aqui no Brasil sem ter o risco de ganhar muito dinheiro. Qualquer pessoa em sã consciência não vai pegar, assim, não vai investir um dinheiro pensando em ganhar 1% ao mês, tá? Assim, não faz sentido nenhum. Assim, não faz sentido não. Se você investe num fundo que investe em financiamentos de litígio, você está esperando, assim, explodir. Então, você está esperando fazer um retorno brilhar. Assim, está esperando chegar no teu investidor, porque a gestora ela faz a gestão do dinheiro de outros investidores de outros fundos. Então, você está esperando chegar para o teu investidor e falar, olha, eu investi aqui X numa arbitragem, tirei 10x, tirei 7x, tirei 8x, entendeu? É algo tem que ser um ganho astronômico. Então, se você tem uma arbitragem, eu já peguei arbitragens que o custo era praticamente metade do que tinha para ganhar na arbitragem. Então, como que você vai conseguir um financiamento nesse caso? Eu acho que a solução é você abrir mão de mais parte da sua causa para o financiador, se você realmente quiser entrar com a arbitragem. Mas, assim, eu nunca peguei um caso, foi um no-go, tá? Eu nunca peguei um caso que, assim, as custas eram um valor tão absurdo que, assim, a gente não pegou. Porque, assim, porque acho que esse filtro das custas o advogado vai fazer primeiro, entendeu? O advogado, a própria parte, fala, pô, tem aqui custa de 2 milhões de reais para ganhar 2 milhões e 500. Eu vou pensar se eu vou fazer isso aqui ou não, entendeu? Vamos ver se realmente vale a pena. Até é possível que a causa seja abusiva. Então, assim, nem chega, tá? Quando é um negócio muito assim, de um valor, tipo, vai ser 1 milhão de custos, vai pagar 1 milhão e 100 mil, nem chega, tá? Nem chega pra gente aqui. Mas, sim, chegam alguns casos em que o ganho é menor, né? O ganho da parte é menor. Então, normalmente, se ela quer financiar, ela abre mão de mais parte do crédito dela. Porque ela sabe que se ela não tiver o financiamento, ela não vai ter nada, né? Assim, cada cliente é um cliente, tá? Cada cliente é um cliente. Mas, normalmente, esses casos pequenos, quando chegam para serem financiados, é que simplesmente não existe dinheiro para financiar. Agora, outros casos grandes, por exemplo, a parte pode simplesmente optar por não. Eu estou optando aqui por não pagar os custos, porque vai me descapitalizar, eu tenho dinheiro, mas eu prefiro arrumar um sócio, né? Que a gente fala que a gente é um sócio da parte, a gente é um sócio. Ele vai aqui financiar meus custos, ficar com uma parte do crédito. E o financiamento, sim, né? Ele não é só dar o dinheiro, sentar, esperar e eu sou advogado. Então, assim, a gente financia e atua no caso, né? É óbvio que tem um advogado, como o Mayal, que ajuda a gente nos nossos créditos aqui, advoga em causas nossas aqui, analisa os créditos também para a gente, é um super parceiro. É óbvio que que vai ter um advogado envolvido, mas que a gente também atua. Tá respondendo sua pergunta. Se é um negócio absurdo, nem chega para a gente. Quando é apertado e o credor realmente ele precisa de ajuda, ele fala, ó, toma mais do meu crédito, eu fico só com um pedacinho, entendeu? Mas financia aqui, porque com você eu tenho um pedacinho, sem você eu não tenho nada. Então, melhor aquela história, né? Melhor ter um pedacinho da montanha, né? Do que ter lá quer dizer, nem tem montinho. Tem casos que você não vai ter nem montinho. Você pode escolher um pedacinho da montanha e nada. Ter o pedacinho na montanha é um direito lindo, não adianta. É melhor ter um pedacinho da montanha. Sim, não, assim, perfeito. Eu achei que, inclusive, a sua fala me lembrou muito a fala do que o Mayal ele acabou falando, né? Que ele acabou discorrendo, que é justamente a questão dessa análise, né? Que você faz, por favor, me corrijam se eu tiver entendido errado, enfim. Mas que geralmente os advogados eles fazem essa análise, no caso, até para saber da probabilidade de direito e passa pelo fundo. Mas aí, agora, passando dessa análise, eu gostaria muito de ouvir a opinião muito do Mayal nesse sentido. Obviamente, Prates, acho que essa mais você também pode intervir no que for necessário, óbvio. Mas uma vez o fundo ele aceita financiar, no caso, uma causa arbitral. Obviamente, todos sabemos que uma das fases mais importantes da arbitragem é justamente a escolha de um árbitro. E aí eu queria saber como é que é essa comunicação e como é feita essa intermediação entre advogado e fundo
para a escolha de um árbitro? Quais são os critérios que ambos eles levam em consideração, por exemplo, para escolher um árbitro, para indicar um árbitro? E queria entender um pouco esse raciocínio dessa interligação entre advogados e fundo. Olha, Letícia, assim, a questão do impedimento do árbitro e da escolha do árbitro são dois lados da mesma moeda, né? Assim, um dos grandes atrativos da arbitragem é a possibilidade de você escolher um dos julgadores, pelo menos, né? Vai depender do regulamento, e atrelado a isso está a possibilidade de impugnação eventualmente. Então, um primeiro aspecto dessa questão da indicação do árbitro quando você tem um litígio financiado e que tem sido cada vez mais debatida, assim, e está muito em voga, é o impedimento ou a suspeição quando está ligada ao financiador do litígio, né? O árbitro tem um dever de revelação amplo, e isso tem sido tema de inúmeras ações anulatórias, né? A extensão do dever de revelação do Brasil, tem até a DPF tratando desse tema, tramitando no Supremo. E o árbitro, obviamente, não tem como revelar um fato que ele não sabe. Então, se ele não sabe que determinada parte está financiando o litígio, obviamente, ele não tem como revelar que já foi indicado, por exemplo, pelaquela mesma casa ou em arbitragens financiadas, que uma das partes esteve financiada por aquela determinada casa 3 vezes nos últimos 3 anos, né? Ele não vai ter como fazer. Então, o que eu tenho visto na prática é o presidente do tribunal arbitral, assim que nomeado, né, até para que os árbitros possam complementar seus formulários de revelação, determinar que as partes anunciem caso tenham cedido seus direitos ou parcialmente ou financiado os litígios, que aí você permite ao árbitro revelar eventual relação com a casa financiadora. E aí, em relação à parte da escolha do árbitro, você sempre interage, e aí mesmo em litígios não financiados, você sempre debate ali com o cliente. Claro que nem todos eles participam tão ativamente dessa decisão, alguns nem têm condição realmente de participar ativamente, não têm conhecimento do mercado suficiente para opinar concretamente sobre isso, mas quando você tem um financiador, que usualmente é alguém experimentado no mercado, ele vai ter também, da mesma forma que o advogado vai ter lá algum feedback sobre uma atuação anterior daquele árbitro, enfim, vai enriquecer essa análise que é feita sobre aqueles palpites que a gente dá internamente sobre o que esperar de determinado árbitro naquela arbitragem, e vai também, obviamente, compartilhar com você informações que possam levar a uma impugnação daquele árbitro no caso concreto, mas é sempre algo que é debatido ali com o cliente, principalmente no caso de um financiador, a escolha do árbitro. É uma decisão muito importante e que tem que ser feita logo no início da arbitragem, quando você... todo mundo sabe como as arbitragens começam, né? Antes dela começar, você sabe quais vão ser os seus argumentos, mas ao longo do jogo, às vezes uma determinada questão toma um papel totalmente central na disputa, e isso estava mapeado, mas imaginava-se que a coisa fosse para um lado diferente, enfim. Mas num momento inicial, a escolha do árbitro é uma decisão fundamental da arbitragem, é o exercício de uma prerrogativa que é intrínseca à arbitragem, né? Boa parte dos motivos pelos quais as pessoas optam pela arbitragem está calcada justamente na escolha do árbitro, e, obviamente, o financiador sempre vai querer participar ativamente disso. Muito obrigada. Não sei se o Marcelo gostaria de complementar, porque, assim... Pode falar, desculpa, pode falar. Não, pode falar. O que eu sempre fico imaginando é justamente essa questão colaborativa entre... Na verdade, é uma dúvida. Se existe, na verdade, uma colaboração entre fundo e advogado, ou seja, se ambos escolhem em conjunto, e o que acontece, como seria, por exemplo, o comportamento do fundo, na hipótese, por exemplo, de haver uma discordância entre o árbitro indicado pelo advogado e o árbitro indicado pelo fundo. Como geralmente vocês gestionam isso?
Boa, né? A pergunta é excelente. Estudou para fazer as perguntas mesmo. O negócio está no ponto. Não, acho que assim, normalmente, tá? Como que é? Se eu vou te falar em regra geral, mas assim, óbvio que você pode combinar diferente, tá? Mas a regra geral aqui dos casos que a gente financiou. Na regra geral, assim, a parte, ela quer jogar o problema, assim, ela não quer nem escolher árbitro, entendeu? Ela quer ir tomar coco na praia, entendeu? Ela quer trabalhar, fazer o que ela sabe fazer de melhor, que não é nem advogar e nem financiar litígio. Então, o que normalmente se combina, tá? Que o financiador, ele, assim, começa que ele é o único cara que colocou o dinheiro no caso, né? O credor, né? O credor, ele tem um direito, ele está buscando direito, ele não vai colocar dinheiro nenhum no caso, ele vai ter o direito, tem o direito dele. O financiador é o único que foi lá e pum, gastou, né? Investiu dinheiro na causa para ganhar uma parte lá na frente. Então, assim, presume-se que ele vai ter o poder para controlar a causa. Acho que esse é o primeiro, por estar despendendo mais energia, que é dinheiro no caso. Aí, então, assim, começa por aí. Em segundo lugar, é ele que provavelmente, com o financiamento, para que serve? Para pagar o advogado, para pagar as custas do processo, para pagar a perícia. Essas três coisas, normalmente, né? Normalmente é isso, que é muito, né? Pagar a câmara, para pagar os custos do processo. Então, normalmente, o próprio advogado vê o financiador como um cliente, tá? Como um cliente. E o financiador, assim, via de regra, 99,9% das vezes, o financiador tem um advogado ali que lidera o negócio, tá? Difícil você ter um financiador que não tem um advogado liderando, é difícil. Principalmente financiamento de litígio que exige uma análise do direito. Então, ali você vai pedir como que se faz, né? Você vai pedir para o advogado fazer uma pesquisa, né, para ver qual árbitro ali é mais adequado para aquele caso. E aí ele vai vir com alguns nomes. E você, como você é do direito, normalmente quem está ali, quem está à frente ali do financiamento na gestora é um advogado, já conhece, vai conhecer os nomes, vai entender, é ele que vai validar os nomes, tá? O advogado ele vai sugerir alguém, sim, provavelmente vai ser acatado pelo financiador, porque você não vai contratar, porque você vai contratar um advogado bom, né? Normalmente é um advogado bom, como o Lucas Maia, certo? Então você vai contratar um advogado bom que vai indicar alguém que faz sentido. E assim, e o advogado é ele que faz toda aquela pesquisa, né? Ele que faz a pesquisa. Então, eu prefiro, sim, ele fez toda a pesquisa, eu vou só validar. Então, eu tô tendente a ir na dele, tô tendente a ir na dele. Salvo em um caso em que, por algum motivo, a gente acha que deve ser um ou outro, mas sempre prevalece o da parte que, no caso, é o financiador, tá? No caso, é o financiador. Vai prevalecer a vontade, provavelmente, tá? Tô falando aqui via regra geral, provavelmente vai prevalecer a vontade do financiador, que é o cliente aqui. E aí, e via de regra, se combina assim, com o próprio credor, que quem vai ter a condução do caso é o financiador, tá? Se combina isso via de regra. Ou se não vai ser o financiador que vai ter a condução, no mínimo, assim, ele vai conduzir e vai mandar para o credor para ele validar, assim, validar a estratégia, tá? Validar formalmente. Mas, via de regra, quem conduz o caso é o financiador junto com o advogado, e havendo via de regra, de novo, via de regra, e havendo uma divergência, aí você é como se fosse o cliente advogado. O advogado quer fazer, né? Uma coisa, o cliente não quer, o advogado não faz, e se o advogado não concordar, ele pede a revogação do mandato dele, né? Então funciona bem essa relação de, mas sim, no geral funciona muito bem, tá? Você está tratando aqui com dois, assim, hoje o financiamento de litígio, ele infelizmente, né? Infelizmente, mas está restrito muito às grandes causas, às grandes bancas. Acho que isso tem que mudar. E a gente está aqui para mudar isso, tá? Para democratizar. Mas hoje ele fica bem restrito aos grandes advogados. Então, assim, é difícil ter uma divergência assim, sabe? Até pelo conhecimento é parecido. Assim, é difícil ter uma divergência, tá? E quando tem, acaba prevalecendo o do financiador, e o advogado entende, tá? Assim, né? Dificilmente isso vai gerar. Eu nunca tive problema nenhum, tá? Assim, com isso, a divergência, assim, até quando tem alguma divergência, a gente faz calls com cinco bancas de advogados, às vezes, entendeu? Para tentar chegar a uma conclusão. Então, a gente
tenta ter o bom senso de pegar um pouco de cada um e fazer um meio termo. Eu acho que vai muito do bom senso, mas é claro que se o financiador bater na mesa e falar, ó, é assim, vai ter que ser, porque ele é o cliente, tá? Ele é o cliente. Ele é o cliente definido com o credor, definiu-se com o credor que o financiador vai ser o cliente. Tá? Então, acho que é isso. Fechado. Eu tenho aqui uma pergunta que é interessante, mas eu acho que pode ser uma resposta até mais objetiva, porque eu acho que você explorou bastante uma série de questões que a gente tinha aqui, né? Vocês foram muito completos na resposta de vocês. Que, bom, eu vim de gestora, então eu tenho assim, uma visão talvez um pouquinho mais clara de como que funciona ali o mundo de mercado de capitais, financiamento via fundo de investimento. Né? Aí quando você diz para mim que você vai lá e financia, você financia pelo instrumento fundo de investimento, imagino, né? Isso, por um fundo. Assim, a gente financia assim, né? A gente é o gestor de um fundo que pode financiar litígios, né? Não é o dinheiro que vem diretamente da mão do gestor, né? E aí como que fica essa questão? Aquela questão, porque assim, com a 175, a resolução 175, que agora mudou, né, deu uma roupagem nova para os fundos de investimento, na verdade mudou toda a estrutura de fundos de investimentos como conhecíamos antigamente, ele mudou um pouco desse comportamento, agora então está cada macaco no seu galho, né, gestor faz uma coisa e administrador faz outra, diferente das outras regulações, que era administrador e administrador você entendia que havia o gestor e o administrador em si, né? E aí como que fica o administrador hoje com o 75 ou ainda nessa transição? Ele ainda quer dar algum palpite? Porque quando eu trabalhava em gestora, isso aí não era incomum, né? A gestora fala X e o administrador quer Y. Então, como que faz isso, especialmente quando dentro da administradora tem pessoas que também entendem do que está acontecendo daquele tipo de investimento? Estou falando aqui de fundos de investimentos em direitos creditórios, que geralmente é quem faz esse tipo de investimento em arbitragem. Polêmica, hein? Pergunta polêmica. Mas, então, assim, o administrador, ele é um parceiro do fundo, né? Antes da 175, ele entrava mais a gente fala no deal, né? Ele entrava mais no deal. Agora, com a 175, a gente tem mais liberdade. Olha assim, via de regra, né? Só para ter, via de regra, né? O gestor, ele conduz o ativo, né? A compra do ativo, ele decide que vai comprar o ativo, que não vai. E o administrador, ele administra a carteira, né? São coisas diferentes. Ele faz a marcação do ativo no fundo, na hora de comprar o ativo, é ele que faz o depósito para o cedente, né? São funções distintas, né? São funções distintas. Hoje, essas funções estão mais distantes ainda. A gente viu, sim, eu acho que, assim, deu um conforto para o administrador. Ele deu um conforto para o administrador, para o gestor, mas, assim, é óbvio que esse conforto, na prática, assim, deu um conforto, mas na prática, dá um exemplo aqui, Antes, o administrador, ele era parte do contrato, ele assinava ele representava, de fato, o fundo na compra e na venda. Hoje, em determinadas situações, ele não faz mais isso. Para a gente comprar o ativo, a própria gestora, ela pode representar o fundo, né? Como gestora do fundo. Mas a administradora quer ser interveniente anuente, também ela não é assim, ela acho que ela liberou de algumas responsabilidades, a administradora, mas acho que isso ainda precisa de um tempo para eles ficarem seguros de que, realmente o negócio está fluindo bem, sabe? A gente sentiu isso, a gente sentiu que eles deram não, realmente diminuiu a responsabilidade, mas eu quero estar de olho ainda, porque eu não sei como vai ser o comportamento dessa regulamentação, tá? Respondendo sua pergunta. Mas a gente tem aqui, sendo bem franco, a gente tem boas administradoras, aqui a gente trabalha com boas que dão, assim, que dão excelentes pitacos, né? Dão excelentes pitacos no dia, assim, para o negócio ficar mais redondo. A gente costuma trabalhar a gente testou várias, costuma trabalhar com uma que deu bastante liga com a gente aqui. Perfeito. Aí, bom, agora partindo para a próxima pergunta, é super interessante de ouvir tanto o Mayal quanto você, Prats, que é o seguinte: qual é o momento ou qual é o deal que se interessa a depender do momento da discussão arbitral? Quero dizer de uma maneira mais clara. Você prefere, quando se fala de comprar direitos creditórios, comprar em cumprimento de sentença, que
convenhamos, seja um pouco muito mais claro, aliás, um pouco não, né? Muito mais claro o cenário, né? Porque você está no cumprimento de sentença, as possibilidades de impugnações são menores. Mas, assim, o crédito também não tem muito o que se discutir, né? Com relação ao deságio que você vai dar. Porém, se você compra a discussão durante a arbitragem, o valor é maior a depender do risco que você corre, né? E aí, como que você mensura, o que você vai levar em consideração? Vamos tentar avançar um pouco mais do que aqueles critérios que vocês já trouxeram, que são critérios de olhar se o direito é bom, olhar o que as partes estão alegando e, eventualmente, quem são as partes, né? Vocês consideram o momento da arbitragem? Então, já passou da perícia? Quais perícias terão? Né? Vamos supor que é um procedimento que tenha mais de um tipo de produção de provas. Vocês vão considerar qual tipo de produção de provas para poder fazer a compra do crédito. Então, é para fazer uma sucessão. Tá? Eu queria entender isso de vocês, porque eu imagino que eu aqui do meu lado, como advogado que atua também em arbitragem, talvez isso seja interessante ter uma clareza de quem compra, mas também entender o maior na oportunidade de ver quando é interessante vender o seu crédito. Marcelo, deixa eu começar respondendo essa aqui. Não seja exatamente um adquirente de créditos. O que eu acho que, assim, já pela experiência que eu tive nesse tipo de financiamento, de litígios, é o melhor dos mundos, né? Assim, vamos lá. De um lado, você tem, exatamente como você colocou, Israel, você comprando o litígio no começo, o upside é muito maior, né? Você pode comprar por um valor, vamos fazer um exercício aqui, obviamente os números não seriam exatamente esses, pode comprar por 20% do que você acha que é o crédito total, imaginando que em, no máximo, 5 anos você resolveu aquilo, você vai ter feito, você vai ter um rendimento em 5 anos extraordinário, muito acima do benchmark mesmo de um fundo de high yield, né? Então, estamos falando de você acertar um chute na veia, né? Na outra ponta, no outro extremo, se você compra um ativo que já está decidido, já está liquidado e que não tem nenhum motivo para a outra parte não pagar, seria surpreendente que você obtivesse um desconto que justifique a própria aquisição. Então, não adianta a gente imaginar que um ativo que já está, que já formou um título executivo é uma compra melhor, porque você tem que entregar retorno para o investidor que está lá na outra ponta. Então, o melhor ativo, na verdade, é aquele litígio que você analisou e viu algo que não está necessariamente decidido ainda, mas que você, com base na sua experiência e na sua análise técnica, já percebeu que aquilo vai se desenvolver para um determinado lado. Por assim dizer, o melhor ativo é aquele no qual há uma certa simetria de informação entre o comprador e o vendedor, que é decorrente de alguma questão técnica, né? Não, obviamente, não é que você teve um insider ou coisa do tipo, mas assim, você olhando para aquele litígio, é capaz de ter um certo grau de certeza de que, olha, chance de êxito aqui é de uns 80%, saindo ali do remoto possível e provável, né? Analisou mesmo a ação, chegou à conclusão de que tem uma probabilidade alta de vencer dentro de um horizonte de tempo curto e que o vendedor do crédito não necessariamente já percebeu isso ou está totalmente confiante nisso, ou então, por outros motivos, ele tem uma necessidade imediata de fazer caixa, tá? Que leva ele a vender por um preço que não necessariamente reflete aquilo. No final do dia, o melhor ativo é aquele que você compra por menos do que ele vale, né? Então, você precisa comprar ele no estágio que ainda seja prematuro o suficiente para que o upside seja alto, porém, você precisa acertar, né? Você não pode comprar vários bilhetes da Mega Sena e no final não ganhar nenhum. Então, você tem que ter alguma maturidade ali na análise, na hora de você comprar, sei lá, 5 litígios para aquele determinado fundo, você tem que saber, não, assim, vamos lá, não posso perder esses 5. Pelo menos um deles tem que garantir os outros 5, um outro tem que me fazer ter o retorno que eu espero, e os outros 3 vamos ver, né? Então, como eu falei, o melhor ativo é aquilo que você compra por um preço abaixo do que ele
possivelmente vale, e para isso eu acho que você precisa tentar entrar um pouco antes daquele grau de certeza definitivo, porque aí o ativo vai, naturalmente, o valor dele vai subir muito, né? Então, acho que é por aí, mas, obviamente, o Marcelo vai poder dar um insight melhor aí disso. Falou bem aí, Lucas, acho que você falou bem. Bom, a gente bate muito papo, acho que tem opinião parecida, porque a gente sempre tá batendo papo aí, mas acho que eu gosto de ser corajoso, tá? Assim, eu tô falando a minha opinião, tá? A minha opinião. A gente gosta de ser bastante corajoso aqui. Eu gosto particularmente bastante dos litígios que nem começaram ainda, tá? Por quê? Por que isso? Por vários motivos. Primeiro que o mercado olha menos para eles, tá? Assim, ele olha menos para eles, então a gente quer desenvolver esse mercado no Brasil, assim, é um pouco dessa vontade de fazer o diferente, tá? De onde poucos estão indo. A gente gosta dos casos que ainda não começaram e que existe um bom direito, especialmente na arbitragem, que você consegue desenvolver o caso, e você sabe mais ou menos o quanto que ele vai durar. Eu, particularmente, prefiro esses casos, né? Mas aí um amigo meu gestor, uma vez falou para mim, falou o seguinte, cara, é impossível uma gestora viver só de financiamento de litígio, Marcelo. Eu sei que você ama isso, que você consegue, que a gente consegue aplicar o que a nossa carreira, né? A carreira de advogado, para você financiar um litígio, você consegue aplicar tudo aquilo que você viu durante 15 anos, 3 anos ali, você colocar aquele conhecimento para ajudar a fazer uma causa perfeita, né? Assim, na medida do possível, claro. Fazer uma causa perfeita para você ganhar lá na frente é um pensamento de longuíssimo prazo. Não é nem longo prazo, é longuíssimo prazo. Né? Então, assim, eu prefiro esse tipo de caso, tá? Eu prefiro esse tipo de caso. Mas, por exemplo, casos em que o Israel falou, por exemplo, que já existe uma perícia, tá? Que já existe uma perícia, a gente gosta desses casos também, que já existe uma perícia positiva. Mas aí eu vejo mais com uma venda direta de um direito, porque assim, a partir do momento que, na minha opinião, tá, isso aí, minha opinião mesmo, você instaurou uma arbitragem, tem um pedido, você tem um termo de arbitragem, você já sabe qual é o pedido, já tem uma perícia, foi feita uma perícia determinando um valor ali, que seria a indenização, ali na minha cabeça já tem um direito creditório. Então, eu estou comprando um pedaço do direito creditório, entendeu? Na minha cabeça ali, já muda um pouco. Eu não considero um financiamento de arbitragem. Assim, embora é só palavra, né? Palavra. Porque, para mim, assim, o financiamento de arbitragem é você começar para mim, tá? O meu conceito é você começar o caso, pagar os custos do advogado, pagar os custos do procedimento, pagar todas as custas que vão ser feitas ali e advogar. Nesse caso, que você já tem uma perícia, eu acho que ele é mais uma venda de óbvio, esse direito que a pessoa pode perder ainda, porque vai que a sentença é improcedente. Né? Mas eu gosto bastante, eu até assim, você fala assim, eu gosto bastante desses casos que tem perícia e ainda não tem sentença. Tá? É muito bom, a gente gosta bastante desse tipo de caso, porque ainda você tem aquele risco da sentença e ali você consegue ainda aplicar aquele conhecimento técnico. Depois da sentença, você tem lá um valor. Então, assim, depois da sentença, você já aquele conhecimento técnico ele é menos valioso, eu entendo, principalmente de uma sentença arbitral, tá? E ali você vai ter uma sentença condenando a X e você vai ter um procedimento de cumprimento de sentença provavelmente, tá? Ali você vai aplicar menos aquele conhecimento técnico, tá? A gente gosta desse tipo de caso também, tá? E os investidores gostam bastante desse tipo de caso, porque não é todo investidor que tem advogado dentro advogado dentro da gestora, e não é todo investidor que está convencido de que investir numa causa sem decisão é uma boa escolha. Parece insano, né? Na verdade, sim, falar isso para algum investidor que não investe num protesto, eu acho isso insano. Fala, meu, ele já vê notícias saindo aqui no Brasil em que o precatório, o precatório demora para ser pago, o precatório uma PEC em que o precatório agora não vai ser pago mais em dia. Ele vê esse tipo de notícia e fala, cara, se nem o precatório eu consigo confiar, então você quer me vender uma arbitragem que não te deu uma sentença. Então, o próprio investidor, no geral, prefere caso que já teve essa sentença, que vai ser necessária essa execução,
tem até casos em que o credor ele quer um sócio para executar, né? Ele quer um sócio para executar essa sentença, porque que às vezes é um procedimento de liquidação de sentença, vai ter perícia, vai ser um novo processo, né? Esse tipo de caso, os credores acabam procurando, querendo o nosso financiamento, tá? Mas, assim, resumo, os que eu mais gosto, sem dúvida, se não começaram, os que eu mais gosto. Mas, assim, não é só, né? Assim, tem investidor e a gente vai a gosto do cliente. A gente gosta também de financiar depois da sentença, que normalmente é onde o investidor abre mais os olhos. Mas, assim, eu acho que nada como você desenvolver um novo mercado, você dar chance para quem não consegue entrar com a arbitragem. Eu acho que tem esse aspecto que é um ganha-ganha, que é, assim, para mim, sou defensor, assim, total, tá? Assim, defensor 100% de você pegar causas desde o início. Porque o que acontece? Muita causa, acaba o credor, eu vou sem financiamento mesmo, vou contratar esse meu tio aqui, que é advogado, não sei, advogado de direito trabalhista para advogar uma causa de societário. Né? Assim, são coisas completamente distintas. Vou fazer aqui de uma forma que eu consegui, acaba perdendo o direito porque simplesmente ele não financiou o litígio. Então, eu acho que tem esse aspecto social unido com o retorno, que é alto, que é muito legal, entendeu? Então, assim, eu prefiro os do início, mas a gente olha todos, tá? A gente olha todos. Não, e assim, assim, na fala tanto do Lucas como a sua, Marcelo, me surgiu assim uma dúvida, porque assim, o Lucas ele falou muito sobre a questão da simetria de informações ou ausência ou assimetria de informações. E você suscita a questão do início da arbitragem, ou seja, você gosta de financiar. Eu imagino, eu posso estar completamente enganada, pode ser também um gosto, mas também imagino que no início da arbitragem, quando você financia, você tem o maior controle do procedimento, do que vai acontecer, da forma de estabilizar, uma previsibilidade até dos custos que podem ocorrer. E aí, uma dúvida que surgiu é porque, assim, uma coisa que é bastante debatida, e eu imagino que isso vem um pouco também da estratégia do advogado, é a questão de reembolso de custas e fixação de honorários de sucumbência. E que isso cada vez mais tem se discutido, mais os honorários de sucumbência do que as custas, mas passando de lado a questão da discussão doutrinária sobre inaplicabilidade e aplicabilidade, mas partindo do pressuposto sobre a aplicabilidade, eu queria entender um pouco de vocês só a questão de que se essa questão do reembolso e dos honorários, eles são levados em conta para a questão do financiamento, e que geralmente existe uma limitação, porque eu já vi, inclusive, acontecer na minha prática, muitas vezes os honorários dos advogados, quando não estipulado um cap, eles podem até, inclusive, ultrapassar até o valor da própria demanda. Então, assim, eu queria entender um pouco de vocês se existe um alinhamento no sentido de como funcionaria essa questão do reembolso de custas a título de honorários contratuais e a questão de honorários sucumbenciais, se existe uma indicação de que para não se colocar, ou se colocar para se ter um cap, como é que geralmente há esse alinhamento entre advogado e fundo sobre esse ponto? Não sei se o Lucas, acho que talvez gostaria de começar e depois passar para o Marcelo, acho que seria mais ou menos essa minha dúvida. Assim, normalmente, a não ser que seja um litígio que ainda não começou, né, no tipo que o Marcelo está falando, já haverá uma definição sobre a previsão ou não de honorários sucumbenciais ali para o... sim, desculpa, era mais no início mesmo, assim, no caso, quando fosse instaurar, logo no início da demanda, por exemplo, na elaboração do termo de arbitragem, em que geralmente há essa fixação, como é que seria? Sim. Peço até desculpa se não foi claro. Eu acho que é possível que haja um certo desalinhamento aí de interesses entre advogados e financiadores sobre os honorários de sucumbência, porque você está encarecendo uma eventual derrota e, em contrapartida, não está necessariamente melhorando o prêmio, né, para o financiador, partindo do pressuposto que o advogado conserva ali integralmente seu honorário de sucumbência. O que pode acontecer, eventualmente negociar nos honorários contratuais do advogado um tipo de acerto, né, se houver sucumbência ou algo do tipo. Mas sobre o reembolso, aí eu acho que certamente entra na conta, sim. Muitas vezes o financiamento é quase que restrito, né?
né, a pagar as custas. E como você mesmo mencionou, Letícia, lá na sua primeira pergunta, as custas de arbitragem são muito altas, né? E nem todo em alguns dos litígios, ela é uma parte representativa do valor da disputa. Assim, imagina, só para dar um exemplo, os honorários sucumbenciais têm uma função pedagógica de dissuadir a parte de descumprir um contrato, por exemplo, e eles são de 10%. Em muitas disputas de arbitragem, você tem que adiantar 10% do que você está pedindo a título de custas. Então, isso obviamente desestimula muitas partes a entrar com o litígio. Então, há situações em que o financiamento ele é condição para a própria existência da arbitragem. Sem financiamento não teria aquele litígio. Obviamente, receber esse valor de volta, no caso de sucesso, faz toda a diferença ali para quem está financiando. Da nossa parte aqui, normalmente, tá? Normalmente, assim, assim, nesse tipo de caso, a gente, assim, o combinado não sai caro, né? O combinado não sai caro. Normalmente, como a gente já está financiando, já está colocando dinheiro, combina-se que os honorários de sucumbência ficam a cargo da parte da cedente, tá? A parte que a gente comprou, seja reembolso de custos, seja honorários. Normalmente, a gente combina isso. Mas, assim, a gente sabe que cada caso é um caso, entendeu? Cada caso é um caso, cada cedente é um cedente. Mas, assim, normalmente, como você já está investindo ali, eu acho que você ainda tomar, vamos supor, se perder, acho que você vai perder, assim, o pior dos mundos, né? Você perde o dinheiro que você investiu e ainda toma uma sucumbência. Aí normalmente a gente não gosta muito disso, tá? A gente não combina ao contrário. Mas, assim, é o que eu disse, né? Eu posso falar uma coisa aqui e amanhã ser diferente. Mas até hoje, tá? Até hoje, dia 17 de 2024, a gente tem feito assim, tá? É isso. Maravilha. Bom, então, partindo aqui para nossas duas perguntas finais, um pouco dentro ainda desse tema, mas aí você já encaminha para a segunda pergunta, sem problema, talvez eu refazer a segunda pergunta, que seria a seguinte. A primeira é com relação à compra de crédito. Isso aqui é uma pergunta que eu acho que vai ser meio polêmico, né, especialmente para os arbitralistas, né, mais xiitas, né, que é o seguinte, vale a pena financiar ações anulatórias, porque nessas ações, aí a gente está falando de judiciário, tem automaticamente a incidência de sucumbência, né? E se você quiser anular uma sentença arbitral, a depender do que você quer anular, o valor é astronômico. Então, 10% de uma disputa que vale 100 milhões de reais já é um dinheirinho legal, né? Então, talvez você contratar um financiador para que você, ainda que você só tenha direito aos honorários sucumbenciais do advogado, ou financiar a disputa em si no judiciário, seria interessante? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ouvir do Marcelo, mas fica assim, à vontade para responder isso de uma maneira bem direta ao ponto, né? Porque eu acho que é um tema bem arisco, né? Boa, não, tem um arisco mesmo. Assim, eu tendo a não fazer isso mais por uma questão, sinceramente, assim, se tiver um motivo mesmo para anular, tudo bem, tá? Tudo bem, acho que beleza. Agora, acho que há alguma, assim, normalmente eu não concordo com a ação anulatória, tá? Normalmente eu não concordo. Só se realmente se eu ver ali que tem uma razão de ser. Se tiver uma razão de ser, acho que funciona, tá? Acho que eu olharia e olhar com carinho, porque é um negócio diferente, a gente gosta de coisa diferente. A gente gosta de sempre estar onde ninguém está olhando. Se a gente olhasse, analisasse, pô, que tem um vício, faria sem problema nenhum, até gostar de fazer, que realmente existe um vício. Mas se a gente olhar e falar, pô, isso aqui é mais uma das ações anulatórias que sem razão de ser, ele está querendo usar, o devedor está querendo usar para enrolar, para fazer um acordo, não sei. Não gosto, tá? A gente realmente não gosta. Mas, sim, se tiver razão de ser, vamos embora. Acho que depende do direito, tá? Depende do direito. Eu vejo dois, assim, de antemão, assim,
eu vejo duas dificuldades em você financiar uma anulatória. É o seguinte, tem um estudo recente da FGV, aí dentro desse contexto de discussão que está ocorrendo agora sobre o eventual excesso, aí para algumas pessoas excesso de ações anulatórias, para outras excesso de disputas arbitrais no Brasil. Não vou me posicionar aqui, mas especificamente sobre isso. A taxa de procedência das ações anulatórias é algo como, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas era 20%, 25%. Então, assim, você já está falando de um tipo de ação que, por sua natureza, é bastante restrita, né? Às vezes as pessoas têm uma imagem da ação anulatória e fazem analogias com uma apelação, mas, na verdade, ela é muito mais parecida com a ação rescisória, né? Ela é uma ação que tem hipóteses de cabimento restritas, você não deveria, pelo menos, rediscutir o mérito, né? Então, você já está jogando bastante contra as estatísticas. E outra questão é assim, nem toda ação anulatória teria como consequência de sua procedência dinheiro ir para a mão do autor da ação, né? Muitas vezes ele é o devedor que vai deixar de pagar, né? Eu diria que, na maioria dos casos, ele é um devedor que vai deixar de pagar. É claro que a gente pode aqui pensar em exemplos em que a coisa seja diferente. Por exemplo, ele deixa de, sei lá, ele tinha que entregar determinadas ações, ou enfim, há ações em que a anulação gera patrimônio, né? Incorpora, acresce o patrimônio do autor da ação em relação ao cenário no qual a sentença se confirma. Sem dúvida, haveria motivos para você financiar algum, mas digamos que seria muito rara uma ação anulatória em que você tenha retorno financeiro para a anulação e, assim, você tem que fazer uma análise ali para justificar o seu retorno de algo que é bem complexo, né? Você ter uma ação anulatória claríssima é muito difícil. Você pode até ter uma boa e estar confiante ali na chance de vitória, mas você ter uma ação anulatória que diante de uma fala, não, isso aqui é barbada, assim, é difícil, né? É difícil, é verdade, uma ação uma barbada, mas só complementando, que eu acho que onde tem uma oportunidade de ação anulatória, se você vê que realmente tem um bom direito, os honorários, você pode negociar os próprios honorários que vão, assim, futuros honorários de sucumbência, entendeu? Isso pode ser um pedaço, né? Assim, pode fazer parte da remuneração financiadora. O terceiro complicador já estava na própria pergunta, que é, assim, e ainda por cima você tem um pênalti ali se você perder de 10% a 20%, né? Então, assim, de novo, tem gente que vê o risco, né, e acha bom, mas de uma forma geral é um investimento bem arriscado, até para uma casa que financia litígios que em si já é uma atividade arriscada. Eu vou ser mais ousado aqui em talvez dizer que os riscos eles são quase que compatíveis, né? Porque você pegar uma arbitragem do início, que nem o Marcelo gosta de investir, que o pessoal ainda tá se estranhando ainda, sabe? Aí você não tem nenhum elemento fático ali, ninguém começou a pressionar ninguém para o seu cliente apresentar os documentos, se você viu que o que ele está falando não é bem assim, que nem mais, quase que todos os casos, né? O cliente fala uma coisa, quando você vai ver os documentos, peraí, não é tão assim. Então, eu acho que são coisas bastante arriscadas, mas foi uma curiosidade aqui que eu imagino que talvez poderia ser um nicho de uma pergunta, né? Mas, partindo agora para a nossa última questão, que seria uma pergunta um pouco mais abrangente, mas também sinto-se à vontade para serem mais straight to forward, que seria qual que é a visão de vocês a respeito da compra de crédito, né? Special Situations, assim, tomou uma proporção gigantesca no Brasil, e a Anbima, que é um agente autorregulador, mas a CVM, vocês imaginam que deveria demandar de esforços para uma regulação mais efetiva na compra de direitos creditórios oriundos de disputas arbitrais, às vezes até judiciais, né, para garantir um determinado nível de qualidade ainda, né, evitar compras de arbitragem, vou colocar de uma maneira muito grosseira, tá? Como que vocês enxergam essa evolução do mercado de capitais com relação ao Special Situations, compra de direitos creditórios da arbitragem ou financiamento de arbitragem? Quer falar aí, Lucas? Você que eu... Olha, vamos lá. Todo mundo tem um pouco de medo
do regulador, né? Então, assim, às vezes regular um mercado pode ser algo bastante nocivo para o mercado em si, em outros casos, obviamente, não. A princípio, o objetivo de regular é aperfeiçoar, mas a gente sabe que, às vezes, a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Eu acho que a gente tem que proteger o mercado de compra de crédito, de financiamento de litígio, porque ele concretiza um interesse social muito importante, né? A gente tem valor travado numa quantidade enorme no Brasil, tá? A gente tem uma incapacidade de concretizar a lei, tá? Quando ela é objeto de questionamento judicial ou arbitral. Eu outro dia estava, inclusive, analisando uma apresentação do Banco Central, no qual ele remete a um estudo do Banco Mundial, que diz que apenas 18% do crédito cobrado judicialmente no Brasil é satisfeito. 18%. Assim, isso é um valor muito baixo. E você pega países, que não estou falando aqui de Estados Unidos, de Japão, mas de países que a gente acredita estar igual ou na frente, numa régua civilizatória. Tem países que a gente considera muito para trás da gente, que estão muito na nossa frente em termos de recuperação de crédito. E boa parte dessa incapacidade de recuperação de crédito tem a ver com a impossibilidade da parte credora, de fato, digamos, a credora originária do seu crédito, de perseguir o seu crédito, de tomar as medidas que são necessárias para isso, de fazer os investimentos que são necessários para isso, nas pesquisas patrimoniais, os incidentes cada vez mais complexos de desconsideração e tudo mais. Então, a gente tem que estimular a compra de crédito, porque o cara não vende a zero, ele recebe alguma coisa que ele considera um valor justo, vis-à-vis a capacidade que ele teria de investir para correr atrás daquele crédito. Então, assim, eu acho que a gente tem que estimular a compra de crédito, ela destrava um valor que é fundamental. Se ninguém compra e o crédito morre, isso só beneficia o devedor, o descumpridor, né? Então, eu acho que é muito importante, e se houver algum tipo de regulação, que seja para deixar o mercado ainda mais transparente e facilitar a cessão de crédito. Havia, há um tempo atrás, e você ainda vê isso em alguns, principalmente em primeira instância, às vezes quando você anuncia nos autos de um processo judicial, e aí sair um pouco da arbitragem indo para o judiciário, se você anuncia a compra do crédito, você vê que o juiz olha torto, né? Ainda há uma certa desconfiança em relação à cessão de crédito, muito embora ela esteja no direito positivo hoje em dia, no sentido de, pô, que coisa esquisita, o fulano moveu a ação e, de repente, o credor é um fundo? Que negócio é esse? Né? Há uma certa desconfiança, que na arbitragem, obviamente, assim, acho que dá até para dizer que não existe, né? Mas ainda há uma certa desconfiança disso no judiciário. Então, se for para regular, que seja justamente para afastar esse tipo de desconfiança e deixar bem claro que isso claro, é em prol do vendedor, é em prol do comprador, mas é em prol da sociedade como um todo. Você tem que presumir que os contratos foram feitos para alocar recursos de forma mais eficiente e o seu descumprimento, consequentemente, é o oposto disso. Então, a cessão de crédito, de certa forma, aperfeiçoa um organismo de cumprimento dos contratos. Então, eu sou muito a favor disso e assim, qualquer regulação que seja para melhorar as condições de mercado e fazer as pessoas procurarem cada vez mais esse tipo de operação financeira. Marcelo? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, aqui, o que a gente fala para o investidor estrangeiro, tá? Acho que é uma coisa para compensar a demora no recebimento do crédito, aqui para compensar a demora, a insegurança jurídica, é justamente que não existe impedimento para a cessão, né? Assim, não existe nada regulando para proibir que você faça um financiamento, preço, tipo de contrato, não existe formalidades, burocracias difíceis de se cumprir para você conseguir comprar um crédito, comprar um precatório, fazer um financiamento de litígio. É isso, inclusive, que a gente vende, tá? Para os investidores. Por quê? Porque lá fora,
Bom, lá fora existem regulações para isso, tá? Regulações para você. Alguns países você não pode comprar o crédito. Você não pode comprar um crédito, você pode financiar só. Tem um mínimo, o preço mínimo que você pode pagar no crédito. Tá? Tem uma série de restrições de outros países que você não vê aqui no Brasil. Mas nos outros países faz sentido aquela regulação, porque realmente o judiciário funciona. Tá? O judiciário funciona. Então, num judiciário que funciona, que você consegue entender quanto você vai ganhar, quanto você vai perder e quanto você vai receber, faz muito mais sentido você regular o preço do quanto você pode comprar o crédito. Mas aqui no Brasil, dependendo da vara que vai cair o seu crédito, o preço vai mudar. Porque numa vara demora muito mais, na outra demora muito menos. Isso é um exemplo, né? Um exemplo. Então, é muito difícil você conseguir deixar tudo equânime e colocar dentro de uma lei para proibir alguma coisa no caso de cessão de crédito, no caso de financiamento de litígio. Eu acho que é uma coisa boa que a gente tem é que não há nada que proíba. Acho que não há nada que proíba. E isso a gente vende muito para os investidores. Fala, aqui você tem um oceano azul para investir, não existe nada que proíba. Apesar de demorar e ter insegurança jurídica, a gente consegue ter, em alguns casos, a gente consegue ter aqui uma previsibilidade e um ganho muito alto. E não existe proibição para fazer isso aqui no Brasil. Eu acho que esse até o nosso pitch, tá? Para o investidor estrangeiro. É muito disso o nosso pitch. Então, se for algo... Então, assim, se for para ter uma regulação para dificultar alguma coisa, não faça. Mas se for para estimular, por exemplo, deixar mais claro no CPC, você pode ceder um crédito, que isso tem que ser, que a substituição do polo ativo tem que ser deferida, que não existe uma burocracia capaz de indeferir uma cessão de crédito dentro do processo, uma substituição do polo ativo, se existir, isso eu acho que é positivo. Mas, assim, algo para dificultar, já é muito difícil fazer isso. Muitas poucas pessoas se aventuram nesse mercado, tá? Então já é muito difícil, o mercado por si só já é difícil, já ele se autorregula de tão difícil que ele é. Mas se for para estimular, eu acho que com certeza seria bem-vindo, apesar de eu achar que dá até medo, como disse o Mael, dá medo de você fazer um negócio que é para estimular e o negócio se tornar um impedimento, entendeu? E por isso que isso faz parte do nosso pitch para investidor estrangeiro, tá? Sendo bem sincero. Se for para regular, assim, a chance de aparecer algo do tipo, é proibido comprar crédito contra o poder público. Exato. Enfim, começar esse tipo de ideia é muito grande. Aí nunca vai receber, tá? Aí não vai. Só a título de curiosidade, já que a gente está falando de regular esse mercado, outro dia eu estava lendo uma coisa que é interessante. É um problema que a gente não tem no Brasil, pelo menos eu nunca escutei falar desse tipo de situação, mas nos Estados Unidos e na Europa, você está ocorrendo uma discussão sobre regular mercado de financiamento de litígios e na verdade, aí é mais financiamento de litígio mesmo, por parte de entidades não governamentais ou semi-governamentais estrangeiras, por exemplo, russas e chinesas, por conta de alguns tipos de ação, por exemplo, ação de quebra de patente nos Estados Unidos, há umas acusações aí de que há forte interesse chinês financiando via fundos e fundos de fundos e tudo mais, determinadas ações de quebra de patente nos Estados Unidos, por exemplo. Então, existe uma discussão lá, mas aí com viés, digamos, de segurança nacional e interesse nacional, diferente do tipo que a gente está falando aqui, né? Acredito que no Brasil a gente não tem nenhum motivo para ter esse tipo de discussão ainda, mas não deixa de ser uma curiosidade aí em mercados mais desenvolvidos, que fazem isso há décadas já, do tipo de questão que começa a surgir com o tempo. Interessante. Bom, e aí, só para também a título de curiosidade, né, na semana passada, no dia 2, saiu uma lei complementar 208, que permite que a União, né, e os entes federativos, municípios, Distrito Federal e Estado, eles cedam seus direitos creditórios, tributários ou não, e inclusive aqueles inscritos em dívida ativa. Então, talvez possa ser que esse seja um caminho de uma regulação favorável para que os fundos de investimentos investam mais em compra de créditos, por exemplo, oriundos de disputas arbitrais. Bom, pessoal, o que nós temos de perguntas aqui foram essas, deu um debate muito proveitoso,
não só proveitoso, mas muito esclarecedor também. E aí eu gostaria de passar a palavra para o Marcelo, para caso tenha alguma última posição e as suas últimas palavras, e em seguida ao Mayal. Quero só agradecer. Putz, prazerzaço aqui. A gente adora participar desse tipo de evento e as perguntas, assim, foram perfeitas no ponto. Deu para ver que vocês estudaram mesmo, investiram tempo para fazer as perguntas. Muito feliz, espero participar dos outros, tá? Muito feliz mesmo. Obrigado. Também queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder me dirigir a todos que vão assistir aqui o programa depois. Assim, na faculdade, quando eu estava estudando arbitragem, era algo novo e que eu gostei muito de estudar à época. Com o tempo, obviamente, não eu atuo muito com arbitragem, mas também com outros tipos de litígio, mas assim, é um tema que eu tenho um carinho muito grande, e conjugar com algo que cada vez mais, assim como a arbitragem um tempo atrás é uma novidade no mercado e que tomou muito rápido uma proporção muito grande, que é o financiamento de litígios e a compra de crédito, né? Conjugar os dois assuntos é sempre muito interessante. Foi um prazer debater aqui em alto nível com vocês, então de parabéns pelo programa. Então, queria só agradecer aqui a oportunidade. Maravilha. Letícia, quer também trazer suas últimas palavras? Não, eu só queria agradecer justamente a participação do Lucas e do Marcelo, foi incrível, adorei, obrigada por estarem abertas as perguntas e por responderem as perguntas. Então, assim, foi um debate de alto nível e eu agradeço demais a participação de vocês, e agradeço também ao Israel por idealizar esse projeto, idealizar, no caso, a ideia do tema, né? Então, por convidar vocês. Então, assim, eu só quero agradecer, e para mim foi uma honra. Muito obrigada. Maravilha, pessoal. Então, muito obrigado. Fiquem à vontade para os nossos telespectadores, no caso, né, de curtir, compartilhar, os participantes aqui também, para incentivar e divulgar cada vez mais o projeto de jovens no canal e também o canal Arbitragem, para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão democrático. Ótimo. Bom, pessoal, muito obrigado. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para você que está assistindo. Até mais.